Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos no nosso canal Bom Pastor Connect, neste domingo, dia 13 de junho, em que nós celebramos o 11º domingo do tempo comum. E hoje também lembramos com carinho de Santo Antônio de Pádua, pedimos a intercessão de Santo Antônio junto de cada um de nós. E queremos acolher o evangelho deste 11º domingo do tempo comum, que está em São Marcos, capítulo 4, de 26 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas, como essas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, ao celebrarmos este 11º domingo do tempo comum, nós olhamos para as parábolas do Senhor. As parábolas que se tornam um grande instrumento, até mesmo para educar, para ensinar, para a compreensão melhor daqueles que escutam a Jesus. E assim Jesus usa até mesmo de imagens que fazem parte do próprio conhecimento popular: sementes, plantas, chão, espigas, grão, foice, né? E hoje mostrando para nós que o reino de Deus é como a semente. E aí nós olhamos para o mistério da semente. Ela é plantada, depois germina e cresce sozinha. Depois que o lavrador planta, ele não pode fazer mais nada. E aí a semente tem um tempo oportuno para poder viver este processo. Como que se dá? Digamos que é um mistério. Mas isso vem de encontro também ao reino de Deus. Nós somos chamados a lutar para viver esse reino de Deus, alcançá-lo de forma plena, mas para isso é necessário ter o reino de Deus, buscá-lo como essa semente. Plantar o reino de Deus no nosso coração significa o sentido de podermos viver uma caminhada com o Senhor. Para podermos então colher os frutos deste reino, é preciso paciência. Tudo acontece no seu tempo. É o reino de Deus, ele obedece a um processo misterioso. Tem as suas etapas, tem prazos, tem o seu próprio crescimento. Ele vai acontecendo até surgirem os frutos no tempo oportuno. Então, dessa forma, nós somos chamados também a ter essa paciência, o saber esperar Deus agir e podermos alcançar o fruto do seu reino. E depois a segunda parábola do grão de mostarda, mostrando que o reino de Deus está dentro de nós. Ele cresce dentro de nós e se torna grande. A semente de mostarda é pequena, mas quando jogada na terra ela cresce. Ela fica imensa, e aí entra o sentido até mesmo da própria confiança. O reino de Deus, que começa bem pequeno, ele vai crescendo, vai se estendendo, para que possamos viver a graça de alcançar os seus frutos. E é um fruto tão grande, em que há até mesmo o sentido do abrigar-se, aonde os pássaros do céu, na árvore da mostarda, ali eles fazem suas moradas, mostrando que aquele que abraça o reino de Deus, ele acolhe a todos. Não é só para um, é para todos. Então essa dimensão também deve ser bem contemplada, acolhendo as pessoas na caminhada. E assim Jesus nos leva então à contemplação, né, do reino de Deus em nosso meio, através deste fruto da semente lançada, e permiti-la que ela possa, com seu tempo, gerar
fruto para toda a vida. Assim, nós somos chamados a lutar por este reino de Deus e poder alcançá-lo na nossa vida, na nossa caminhada de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, pela intercessão de São José, pela intercessão de Santo Antônio, cuja festa hoje celebramos, desça sobre todos vós, sobre a vossa família, a vossa semana, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, tenham todos um feliz domingo, dia do Senhor. Que Deus abrace com carinho e Santo Antônio interceda por todos vós. Meu abraço com muito carinho a todos e nunca se esqueça, o amor de Cristo sempre nos uniu.